Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. O governo fez as contas para saber de onde vai tirar o dinheiro para bancar o desconto de 46 centavos no litro do óleo diesel. Essa é a principal exigência dos caminhoneiros e transportadoras. São cortes de bilhões de reais em benefícios para a indústria e também na área social. O novo preço do diesel com os 46 centavos de desconto já começou a valer com a publicação das medidas provisórias no Diário Oficial. O valor fixo do óleo nas refinarias passou a ser de R$ 2,03 o litro e deve vigorar até o fim de julho. O governo detalhou de onde vão sair os 9 bilhões e meio de reais para bancar essa redução. 16 centavos virão do corte de impostos sobre o diesel, como a CID e PIS/COFINS. Os outros 30 centavos vão sair do fim de benefícios a exportadores e à indústria química, redução do IPI sobre concentrado de bebidas, além de 1 bilhão e 200 milhões de reais do cancelamento de gastos públicos em políticas sociais, como, por exemplo, nas áreas de saúde e educação. Com a sanção da lei da reoneração da folha de pagamentos, 39 dos 56 setores deverão voltar a contribuir com o INSS sobre a folha de pagamento de funcionários. 17 permanecem com o benefício, como calçados, construção civil, proteína animal e fabricação de veículos. O preço do diesel nas bombas, que é o que interessa, ainda depende de outros fatores. Devem ser somados aos R$ 2,03, preço nas refinarias, os custos com distribuição, o lucro das distribuidoras e dos donos de postos de combustíveis, além de outro imposto, o ICMS, que varia de estado para estado. O Ministério da Fazenda diz que não cabe ao governo fiscalizar se o desconto chegará ao consumidor. Existem vários órgãos e instituições de regulação da concorrência, de proteção ao consumidor, como o PROCON, como o CAD, como a ANP. Cada um tem que exercer o seu papel e de forma a cada um trabalhar no seu segmento de especialização. Mas pouco depois, no Planalto, o ministro Carlos Marum mudou o tom. Nós não podemos tabelar preço, e nós não estamos tabelando. Nós estamos simplesmente obrigando ao posto, se o posto vendia a R$ 10,46, ele tem que vender a 10. E o governo e o Estado brasileiro têm sim como impedir a apropriação indébita desse sacrifício da sociedade por donos de postos de combustível. Pela manhã, o presidente Michel Temer comemorou o fim da paralisação dos caminhoneiros em um culto evangélico na Igreja Assembleia de Deus em Brasília. Aos fiéis, Temer pediu oração para ele e para o governo e contou que recorre sempre à Bíblia que tem em sua mesa no palácio nos momentos de dificuldade e deu graças a Deus pelo fim da greve. Acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira, iluminado por Deus, porque, na verdade, disseram, olha, vá lá no templo da Assembleia de Deus comemorar a pacificação do país. Mas foi isso que nós fizemos, não é? E nós vamos voltar a Brasília ao vivo agora com novas informações. Boa noite, Daniel Adjuto. Quando é que o diesel vai chegar às bombas com desconto, hein, Daniel? Oi, Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. A partir de sábado, segundo o ministro Eliseu Padilha acabou de dizer aqui no Palácio do Planalto. Além disso, amanhã vai ser publicada uma portaria que prevê punições aos donos de postos de combustíveis que não repassarem esse desconto de 46 centavos sobre o diesel. Eles podem ser multados em mais de 9 milhões de reais ou terem os estabelecimentos interditados. O governo reforçou que vai sim fiscalizar. Marcelo. Obrigado, Daniel. A Polícia Federal fez a primeira prisão por lockout desde o início da greve dos caminhoneiros. O sócio de uma transportadora de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, é investigado por intimidar trabalhadores a aderirem à paralisação e ele foi preso no litoral norte do estado. Era madrugada quando policiais federais seguiram em direção ao litoral gaúcho. O alvo era um empresário do ramo de transportes, Vinícius Pellens, e os sócios são suspeitos de lockout, que acontece quando as atividades são paralisadas por iniciativa do patrão, em interesse próprio. Os próprios sócios atuavam na coordenação desse movimento, ameaçando as pessoas, também
arregimentavam terceiros que nós estamos apurando. A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão em Vale Real e Caxias do Sul, na Serra, onde fica a sede da transportadora. Um revólver foi apreendido. Os sócios agiam em 2 rodovias estaduais e na BR-116. Os suspeitos ameaçavam os caminhoneiros para que não transportassem as cargas. Segundo a polícia, eles também usavam comboios para perseguir os caminhões e obrigar os motoristas a abandonar os veículos em postos de combustíveis. Agora ninguém mais vai subir, ninguém vai descer, para os caminhões. Um dos principais objetivos dessa quadrilha era provocar o desabastecimento de grãos às granjas da região, para provocar o desabastecimento das cidades. O empresário está preso temporariamente e deve responder pelos crimes de atentado contra a liberdade de trabalho e associação criminosa. A PF tem 52 inquéritos abertos para investigar a prática de lockout no país. A concentração de caminhoneiros diminuiu nas estradas. Segundo o governo, não existem mais pontos de bloqueio. A situação hoje é muito tranquila. O único local com mobilização é o Porto de Santos. 1.500 homens das Forças Armadas fizeram uma operação para garantir a entrada e a saída de caminhões e a retomada das atividades. Mesmo assim, um grupo de caminhoneiros não aceita o fim da greve e permanece no local. O feriado foi de muito esforço e muita paciência para os motoristas que precisavam abastecer os carros. Em vários postos, gasolina e álcool chegaram mais caros. Pouco combustível e muita disposição nas filas de Belo Horizonte. Tem que enfrentar. Chegar cedo para conseguir. Às vezes, esforço dobrado. Eu consegui abastecer já a segunda vez. Como assim segunda vez? Eu fui em casa, tirei a gasolina e voltei e abasteci de novo. E pagou caro por isso. Não é por causa da demanda, não. Realmente teve aumento, sim. Sem falar de um estranho tipo de pedágio. Quando eu cheguei, tinham pessoas que estavam cobrando R$100 para poder vender lugar na fila. Isso é um absurdo, né? Da falta de combustível para falta de educação. Em Brasília, a motorista desse carro fura a fila. Quem estava ali reclama, claro. O policial tenta ajudar, mas a mulher arranca e bate em vários veículos. E depois fugiu. Só não dá para fugir disso. Filas por todos os lados. Complicado, né? Ficar 3 anos numa fila, né? Infelizmente tem que passar por isso. Para quem tinha planejado esticar o feriado, mudança de planos. Em vez de pegar o carro e ir para a estrada, pegou o carro e foi para a fila. Uma vergonha num país desse tão grande, tão rico, a gente ter que passar o tempo e se planejar o final de semana somente para poder abastecer um carro. E o brasiliense não tem corrido apenas para abastecer os carros. Por aqui está faltando também gás de cozinha. Várias revendas nem abriram hoje. E não é por conta do feriado, não. É que não receberam nenhum botijão de gás. A previsão é que o abastecimento de gás de cozinha só seja normalizado daqui uma semana. Estima-se um prejuízo por volta de R$2 milhões. Foram vários bares, restaurantes que acabaram fechando suas portas, né, devido à falta do gás. Todos os 100 botijões que chegaram nessa revenda foram vendidos em menos de 2 horas. Estou sem gás há 10 dias, pelo preço do gás está muito caro e não tenho onde comprar gás. De acordo com o Sincopetro, 350 postos de combustíveis foram abastecidos até o meio-dia de hoje na Grande São Paulo. É verdade, Raquel. E mesmo sem os bloqueios de caminhoneiros nas rodovias, o movimento nas estradas é relativamente pequeno neste feriado. Teve gente que começou o feriadão assim, empurrando o carro à procura de gasolina. Nesta quinta-feira, em todo o Brasil, o motorista ainda precisou enfrentar fila para encher o tanque, apesar de menores em relação aos últimos dias. Hoje está tranquilo, os outros dias eu nem fui atrás também, essa fila enorme, pessoal se matando aí para atrás de combustível, não dá não. Muitos postos continuam sem combustível. Neste aqui em São Paulo, não tem nem previsão de quando ele irá chegar. Toda hora as pessoas ficam ligando, querendo saber o próximo, quanto que vai ter, quanto nós temos previsões. Você mesmo não tem? Eu não tenho. Sem garantia para abastecer, ficou difícil planejar uma viagem neste feriado. O Tito, por exemplo, decidiu deixar o carro na garagem e passar os 4 dias em São Paulo mesmo, sobre 2 rodas. O melhor jeito, né, de aproveitar São Paulo é assim. Esses 3 ciclistas tentaram fazer o mesmo, mas tiveram suas bicicletas roubadas no meio do caminho e ficaram a pé. Apareceram 3 pessoas, de repente, armado,
e deu um tiro para cima e levaram as bicicletas. Com tanta gente desistindo de viajar, as principais estradas do país ficaram assim. Esse aqui é o início do sistema Anchieta Imigrantes, principal ligação entre a capital e a Baixada Santista. Apesar de ser o primeiro dia de um feriado prolongado e uma manhã de sol convidativa para colocar o pé na estrada, o movimento por aqui é muito abaixo do normal. A greve dos caminhoneiros impactou o turismo em todo o país. Em Campos do Jordão, um dos principais destinos de inverno de São Paulo, o cancelamento de reserva chegou a 30%. Nas cidades do litoral norte, o prejuízo foi ainda maior. 70% das hospedagens foram canceladas no final de semana passado e 35% neste feriadão. Já o seu Luiz não quis saber. Depois de ficar 11 horas numa fila para encher o tanque do carro, juntou a família e pretende compensar o sacrifício na praia. Comer um peixinho com a patroa, com a família. E esquecer de fila. Esquecer os problemas que não foram poucos, né? Bom trabalho para você. E a Federação Única dos Petroleiros anunciou nesta quinta-feira a suspensão da greve da categoria. A decisão foi tomada após o Tribunal Superior do Trabalho aumentar a multa aos grevistas de 500 mil para 2 milhões de reais por dia parado. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Bandidos conseguiram despistar a polícia após um assalto a uma agência dos Correios no Maranhão. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a dupla deixa a moto para trocar de roupa. Uma viatura passa e os criminosos ficam abaixados. Eles terminam de se trocar e saem andando. Uma mulher foi jogada no chão durante um roubo de celular no Rio. A vítima estava acompanhada de outra mulher que segurava uma criança no colo. O bandido conseguiu fugir e o comparsa acabou detido. Também no Rio, criminosos explodiram a entrada de um banco para roubar os caixas eletrônicos. Esse foi o terceiro ataque a agências bancárias em menos de 24 horas na cidade. Um jogador de futebol foi morto a facadas durante um rodeio no interior de São Paulo. Davidson Kleber Honorato, de 23 anos, teria tentado separar uma briga quando foi atingido no abdômen. O lateral esquerdo tinha passagens pelos clubes Batatais, 15 de Piracicaba e Ponte Preta. O ator do filme Máquina Mortífera, Danny Glover, visitou o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba. Ele pediu a liberdade de Lula e disse que o petista está calmo e confiante que os movimentos sociais estão trabalhando para divulgar informações verdadeiras sobre o caso dele. A 26ª Marcha para Jesus reuniu hoje em São Paulo 2 milhões de pessoas, segundo os organizadores. Foi por pouco que as estrelas da música gospel não subiram ao palco. Parte da estrutura chegou a ficar presa nos bloqueios das rodovias. Nós atrasamos 3 dias a montagem. Nós tivemos carretas que ficaram bloqueadas. E os trios elétricos também, porque eles vieram de outros estados. Então houve um atraso geral. Mesmo preocupado com o combustível, o público deu um jeito de participar. De transporte, do metrô, trem, metrô. Não ia deixar de jeito nenhum, vem todo ano. A Marcha para Jesus é considerada um dos maiores eventos cristãos do mundo e sempre reúne milhares de pessoas. Só que este ano, por conta da paralisação dos caminhoneiros, os organizadores acreditavam que o público pudesse diminuir. Só que olhando para essa multidão aqui atrás, é difícil pensar que alguém ficou de fora. Mais de 6 mil caravanas vieram para a caminhada. Eu vim de longe, vim do Rio de Janeiro, né? Valeu muito a pena, tá valendo. A gente veio de São José dos Campos, Vale do Paraíba, interior. Independente do que acontece no país, a gente tem uma fé em Cristo, né? E através disso supera tudo. O encontro acontece desde 1993 e reúne mais de 500 igrejas evangélicas do país. O único objetivo, adorar ao nosso maravilhoso Jesus Cristo. Nos 3,5 km de caminhada, o ritmo era o das orações. Os fiéis saíram da Estação da Luz, no centro, e seguiram para a zona norte de São Paulo. Débora fez o percurso acompanhada do grupo de corrida da igreja. Agora nós só vamos receber mais ainda de Deus com os shows maravilhosos que estão aí na marcha.
A cantora gospel Aline Barros foi uma das primeiras a se apresentar. Nosso combustível vem de lá de cima, né? Então nunca falta. Mas não foram só os artistas. Em ano de eleição, os pré-candidatos ao governo de São Paulo, Márcio França e João Dória, e os presidenciáveis Flávio Rocha e Jair Bolsonaro também participaram da marcha. Católicos de todo o país celebram hoje o Corpus Christi. No Pará, fé e devoção ganharam forma com serragem e areia. Os tapetes começaram a ser preparados na noite anterior à procissão em Capanema, nordeste do Pará. Aqui a tradição de celebrar Jesus Cristo se mantém há 42 anos e desta vez mais de 20 mil pessoas participaram da programação. Tinha vontade de vir, que eu achava muito bonito. Em Belém, a reflexão sobre a celebração da Eucaristia. Pelas ruas do bairro mais antigo da capital paraense, a procissão também teve o colorido dos desenhos em serragem. Após a procissão, os fiéis se reúnem aqui na Basílica Santuário, no centro da cidade, para a adoração ao Santíssimo Sacramento, que representa o corpo de Cristo. Corpus Christi, em latim. Bem renovada, cheio de força para continuar a luta. Em Belo Horizonte, a confecção do tapete de 1 quilômetro de extensão começou cedinho. Aos poucos, as cores e os desenhos foram ganhando forma nas mãos dos mais de 800 fiéis que celebraram a comunhão. Em Florianópolis, também teve muita dedicação na produção do tapete. E na Arquidiocese, este ano, uma novidade. Devotos foram convidados a levar 1 quilo de alimento não perecível. Em Santana do Parnaíba, a 35 quilômetros de São Paulo, a festa de Corpus Christi completou 50 anos. As ruas do centro histórico ficaram forradas com mais de 50 toneladas de serragem e outros acessórios, dando forma aos 850 metros de tapetes coloridos. O jornalista russo, que forjou a própria morte, contou a uma emissora de TV como foi a encenação que teve a ajuda do serviço secreto da Ucrânia. Ele fingiu ter sido morto a tiros na terça-feira e depois reapareceu vivo no dia seguinte. Após a ressurreição, veio a cobrança. Arkady Babchenko deu detalhes de seu suposto assassinato. Disse que foi coberto com sangue de verdade, de porco. E depois de declarado morto por um médico ainda na ambulância, cansou de fingir e deu fim ao teatro no IML. O serviço secreto da Ucrânia diz que forjou a morte do jornalista russo, conhecido crítico do governo de Vladimir Putin, para protegê-lo de um assassinato real, planejado pelo Kremlin. Um vídeo revelando a conversa dos supostos assassinos de aluguel sobre o pagamento pela emboscada foi apresentado como prova. E um dos suspeitos foi preso em flagrante. Colegas jornalistas comemoraram, mas com reserva. O caso de Babchenko gerou reações diversas pelo mundo. Alívio por saber que ele está vivo e também condenação pela tática usada pelas forças ucranianas para encenar o assassinato do jornalista. Mas o fato é que as atenções se voltam novamente para a Rússia. O Kremlin recentemente tentou influenciar as eleições americanas e foi acusado de envenenar um ex-espião e sua filha na Inglaterra. Mas, para essa analista, o interesse maior é mesmo a Ucrânia, desde a anexação da Crimeia. O governo de Putin se defende. Disse que o caso do jornalista é propaganda contra o país, prestes a sediar a Copa do Mundo. Babchenko segue sob proteção, vivinho da Silva. A União Europeia vai denunciar os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio. O motivo é a decisão do governo americano de sobretaxar a partir de amanhã as importações de aço e alumínio do México, do Canadá e de alguns países europeus. E na Nicarágua, pelo menos 15 pessoas morreram em 2 dias de protestos contra o presidente Daniel Ortega. Policiais da Paisana teriam disparado contra os manifestantes. 200 pessoas ficaram feridas. A marcha reunia mães que perderam filhos em outras manifestações contra a reforma da Previdência.
O produtor de cinema Harvey Weinstein foi indiciado e pode ser condenado a 25 anos de prisão pelo estupro de 2 mulheres. Ele se entregou à polícia na semana passada e foi liberado depois de pagar fiança de $1 milhão. A Tailândia vai fechar a paradisíaca praia de Maya Bay 4 meses por ano. O governo quer reduzir a presença de turistas para preservar a barreira de corais e a vida marinha. O local foi cenário do filme A Praia, com Leonardo DiCaprio. E veja instantes, isenção do pedágio para eixo suspenso passa a valer em São Paulo. Paulo Guerreiro é liberado para disputar a Copa do Mundo pelo Peru. Não perca, a gente volta já já. O Larício fez um comentário na nossa página pedindo massa no cardápio. Aliás, massa também foi o pedido da Carla. Pois bem, agora toda quinta tem espaguetine com frango por apenas R$ 14,90 no Girafas. Mas ó, nem adianta ir lá na página do Larício ou da Carla elogiar, porque a ideia desse precinho baratinho foi da Andressa. Andressa, te amo. Ovossauro? Oh. Transformar seus comentários nas melhores promoções só podia ser ideia do Girafas. O futuro pode ser assim. Mas o analgésico do futuro você já pode ter hoje. Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas, com tecnologia de ultraconcentração e ação a partir de 10 minutos. Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Hoje, mas o que há? O combustível da alegria está aqui. Você tá grávida? Ela falou, tô. Falei, de quanto tempo? Ela faz 40 minutos. Vem se abastecer nessa praça. Quando eu nasci, o médico puxou e falou, não, tá pronto ainda não. Mandou de volta. E encher a sua vida de muito humor e diversão. Tacadinha pequenininha, parece uma cuia de chimarrão. Hoje, 11h15 da noite, no SBT. A gente sabe que não está fácil se locomover pela cidade. Por isso, desde o dia 24 de maio, o plano diário das bikes do Itaú está custando o valor simbólico de 10 centavos. Queremos que você possa contar ainda mais com as laranjinhas até a situação se normalizar. Dessa forma, vamos manter o valor simbólico de 10 centavos até o dia 8 de junho. Passe na estação mais próxima e vá de bike. Para mais informações, acesse bikeitau.com.br. Presenteie quem você ama com a perfumaria da Renner. Antônio Bandeiras a partir de R$ 99,90. Shakira a partir de R$ 79,90. Benetton a partir de R$ 99,90. Na Renner mais próxima ou no site. No Cozinheiro vs Chefs deste sábado, depois do empate no primeiro episódio, a nossa Jumaia encara a culinária japonesa. Meter fogo nisso aqui. Na Cozinha do Sorro, o tradicional restaurante na Marina da Glória. E do outro lado, que tal? Uma coxinha de 1 quilo? Esse será o desafio do chefe Zacarias. Quem será que leva essa disputa? Não perca, é neste sábado, 12h30, no Cozinheiro vs Chefs, aqui no SBT Rio. Oferecimento: Senac Gastronomia, lugar de aprender para surpreender. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, nas atividades físicas que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal. De segunda a sexta, às 7 da manhã, nós trazemos as informações que você precisa. Comece o seu dia com a gente no SBT Rio Manhã. SBT Brasil. Oferecimento: Caixa, para realizar, investir e tudo o que precisar. Começou a vigorar hoje nas rodovias paulistas a isenção da cobrança de pedágio pelos eixos suspensos dos caminhões. A medida estava entre as reivindicações dos caminhoneiros em greve. Normalmente, os motoristas levantam alguns eixos para preservar os pneus quando a carroceria está vazia. O governo de São Paulo estima que com essa isenção deixarão de ser arrecadados R$ 50 milhões por mês.
E a capital paulista teve uma redução de 50% nos poluentes do ar durante a greve dos caminhoneiros. A conclusão é de um estudo do Laboratório de Poluição da Universidade de São Paulo. Foram dias difíceis, escassez de combustíveis, alimentos e problemas no transporte público. Está voltando aos poucos ao normal, mas foi muito difícil. Mas em meio a tantos transtornos, muita gente teve pelo menos um alívio, mesmo sem perceber. Esse alívio imperceptível aos olhos estava no ar. Um comparativo feito por um professor da Faculdade de Medicina da USP apontou que com menos carros e caminhões nas ruas, os níveis de poluição na maior metrópole do país caíram consideravelmente. E nos últimos dias, os moradores de São Paulo respiraram um ar mais puro. Respirar ficou mais fácil, com certeza, apesar do transtorno. Senti ali um alívio no trânsito e na respiração. Movidos a diesel, os caminhões são os principais responsáveis pela poluição no trânsito. Diariamente circulam pela capital paulista 200 mil veículos desse tipo. Durante a paralisação, este número foi muito menor e a emissão de poluentes também. Segundo Paulo Saldiva, pesquisador do Laboratório de Poluição da USP, a redução foi de 50%, o que significou menos mortes e mais qualidade de vida aos moradores. Foram evitadas na região metropolitana ao redor de 7 a 8 mortes por dia. Nós devemos ter uma redução de infarto do miocárdio e acidentes de derrames cerebrais da ordem de 15%. Para o pesquisador, a redução de poluentes é atípica, mas pode se tornar algo comum nas grandes cidades brasileiras se a médio e longo prazos houver mudanças de atitude e infraestrutura. Adotar medidas de restrição aos veículos e, ao mesmo tempo, dar uma alternativa de transporte coletivo adequado. O ideal é não ter todo esse transtorno da falta que o combustível causou e ter um ar melhor. E como fazer isso? Equilibrar. Depende do governo. A chuva ganha força no sul do país devido à passagem de uma frente fria. As imagens de satélite mostram a instabilidade na região, assim como no extremo norte do Brasil. O tempo segue firme em grande parte do sudeste e do centro-oeste. À tarde, as temperaturas no Rio Grande do Sul ficam mais baixas, com chance de temporal em grande parte do estado. Um vendaval ontem à tarde assustou os moradores de Salvador. Um sistema de alta pressão intensificou o vento que vem do oceano. Nas imagens feitas com celular, é possível ver objetos voando. Pelo menos 7 imóveis ficaram destelhados e barracas foram destruídas. A sexta-feira começa com frio em Belo Horizonte e os termômetros marcam 13 graus. Mínima de 11 em Curitiba, sol na capital paulista e temperatura de 16 graus. E hoje os cariocas aproveitaram o dia de sol para ir à praia. Deu até para dar um mergulho no mar. A boa notícia é que o calor continua e amanhã os termômetros chegam aos 30 graus à tarde. Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Dados inéditos do Ministério da Saúde mostram que o brasileiro diminuiu bastante o hábito de fumar nos últimos 11 anos. A pesquisa foi feita nas 26 capitais e no Distrito Federal. Curitiba é onde mais se fuma, seguida de São Paulo e Porto Alegre. Salvador tem o menor índice de fumantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 7 milhões de pessoas morrem anualmente pelo tabagismo em todo o mundo. Destas, 900 mil são vítimas de fumo passivo. Neste ano, a campanha da OMS de combate ao tabagismo chama a atenção para as doenças cardiovasculares causadas pelo cigarro. A mensagem é direta: com o coração não se brinca. Faça a melhor escolha para a sua vida, não fume. O SBT apoia a campanha e fez um vídeo sobre o tema. E veja a seguir, maior central de abastecimento do país em São Paulo vai funcionar 24 horas para normalizar a distribuição de alimentos. Técnico Zidane anuncia que vai deixar o Real Madrid. E a gente volta já já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada.
máquina Bradesco sem aluguel e isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Não, a Guaraná Tática, por favor. Ih, rapaz, mas você não é o Carnegie que eliminou o Brasil em 90? Não, que Carnegie, não. A gente não tá vendendo para adversário, amigo. Eu sei, mas eu sou brasileiro. Ah, brasileiro. Então fala, todo mundo tenta, mas só o Brasil pensa. Todo mundo tenta, mas só o Brasil pensa. O Brasil é o melhor do mundo. Brasil é o melhor do mundo. Brasil! Brasil! Aí você me convenceu. Olé! Alegria nas pernas. Até o fim de julho, o que é original do Brasil, fica no Brasil. Guaraná Antártica, tudo pela seleção. A felicidade de Luísa é a preocupação de Poliana. Dessa vez você não tem como ajudar, você é só uma menina. Nunca subestime uma criança com sonhos, não sei. Eu sei de uma pessoa que pode me dizer por quem a tia Luísa foi apaixonada. Eu lembro que você comentou que foi uma grande amiga da minha tia Luísa na época do colégio. Você sabe alguma coisa do grande amor que ela deixou no passado? Hoje, 21h, após Carinha de Anjo... Descobri quem é o antigo amor da minha tia Luísa. Jura? Quem é? As Aventuras de Poliana. Somos do tamanho do sonho que queremos ver. Um drible que ninguém pode prever. Uma emoção que nos resume. Uma paixão que nos une. Um povo que quer acreditar de novo que pode vencer. Que fez por merecer. É mais do que torcer. É sobre mudar o jogo. E antes de botar a mão na taça, pôr a mão na massa. Brasil! E provar que dessa vez vai ser diferente. Pois quando a gente decide jogar o mesmo jogo... ninguém consegue parar a gente. A Casas Bahia garante, aqui seu produto tá na mão. As lojas estão abastecidas para você comprar e levar na hora. E comprando no site, você pode retirar numa loja pertinho de você. São mais de 1.200 pontos de retirada. Aproveite. Garanta sua TV 4K para ver os jogos. Essa Smart TV 55 Samsung 4K sai só 214 mensais. 214 por mês. Esse J7 Neo, tela de 5.5 e 16 GB de memória tá na mão por 799. Notebook positivo com Intel Quad-Core, só 899. Liquidificador, sanduicheira, cafeteira ou ferro a partir de 49,90. É muito produto com os melhores preços. Aproveite no site e em todas as lojas. Lavadora Consul 11 quilos por apenas 1.299. A economia tá na mão, só 1.299 numa Consul 11 quilos. E tem guarda-roupa de casal Curitiba, 8 portas e 4 gavetas pelo melhor preço por apenas 46,90 mensais. Ele é seu, 46,90 mensais. Não perca tempo. Na Casas Bahia, seu produto tá na mão. As consultoras da Jequiti continuam aceitando pessoalmente os pedidos que você faz. E agora uma super novidade. Você pode comprar qualquer produto da Jequiti pela internet. Para que a nossa consultora continue aumentando as suas vendas e servindo você com a mesma rapidez, ao pedir pela internet, basta colocar o nome ou código da consultora. Acesse a loja online e confira esta novidade. Jequiti, sonha que dá. As centrais de abastecimento estão trabalhando dobrado para compensar o atraso na entrega de alimentos durante a greve dos caminhoneiros. Em boa parte do Brasil, Marcelo, a situação já se normalizou, mas o preço não está nem um pouquinho como o consumidor queria. Nesta quinta-feira, cerca de 400 caminhões deram entrada na Ceasa do Rio de Janeiro, que não costuma funcionar durante os feriados. Eu posso dizer que está quase normal, porque todo mundo que estava aguardando a liberação, hoje mandaram o máximo que puderam mandar aqui para a Ceasa. Em Fortaleza, faltou goiaba, banana e cebola durante a greve. Problema resolvido. Seu Francisco se surpreendeu ao chegar à Ceasa. Tem um mercadinho aí, fazer as compras. Eu pensei que não era nada, que a greve acabou há pouco tempo e já tem quase tudo. A batata inglesa, que há poucos dias chegou a ser vendida por R$10 o quilo, agora é comercializada a 8. Em São Paulo, há tanta demanda que a CEAGESP vai funcionar 24 horas pelos próximos 10 dias. Nos supermercados, as prateleiras voltaram a encher. A falta que eu estou vendo é cebola, né? Só que os preços, mesmo a gente achando os preços estão lá em cima, né? Com a situação do abastecimento voltando ao normal, uma outra questão preocupa: a qualidade de produtos como frutas, verduras, legumes e até congelados. Muitos alimentos ficaram retidos nos caminhões durante o período da paralisação e podem ter estragado.
Sérgio toma cuidado na hora de fazer as compras. Sempre tenho essa preocupação. Tiago vai levar embutidos, mas analisou cada detalhe. Quando a gente foi comprar, a gente observou a validade, observou a data de fabricação, justamente para perceber se ficou em bloqueio ou não. No Rio de Janeiro, a Vigilância Sanitária está fazendo inspeções para evitar que alimentos mal conservados cheguem aos mercados. O foco foi justamente os produtos de origem animal, carne, frango e pescado, porque com a quebra da cadeia de frio, poderia levar algum risco para a saúde do consumidor. E olha só, mal acabou a greve dos caminhoneiros e os moradores de Manaus já enfrentam outra paralisação, a dos ônibus. Nenhum rodou neste feriado. A estimativa é de que 500 mil pessoas já tenham sido prejudicadas. Paradas de ônibus lotadas. Movimento bem acima do normal para um feriado. Eu vim para cá achando que estava passando, mas até agora... Muitos passageiros foram surpreendidos com a paralisação e quem dependia do transporte coletivo teve que buscar outra alternativa. Já estou pedindo aí socorro dos amigos para poder ir trabalhar hoje. 100% da frota parou nesta quinta-feira. 1.300 ônibus de 9 empresas. Motoristas e cobradores estão em greve há 3 dias. Só este ano, os rodoviários pararam 10 vezes. Além do reajuste salarial de 6,5%, eles querem o pagamento do FGTS e do INSS. Além da redução de salários, a direção do sindicato já até procurou a justiça, mas os empresários continuam há 10 anos recolhendo FGTS e INSS e não são repassados nem para a Previdência nem para o trabalhador. A categoria tenta acordo com os empresários, que suspenderam as negociações. Nós estamos exigindo que o serviço volte à normalidade 100%, como determinou o Tribunal Regional do Trabalho, para então voltarmos às negociações. A Prefeitura de Manaus mantém micro-ônibus dos transportes executivo e alternativo nas ruas, para atender a população. Eu quero voltar para casa, né, cara? Pra ver como é que eu vou chegar lá. E agora a gente fala de Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Bahia por 2-0 e retomou a liderança que estava com o São Paulo. Mesmo assim, o time do Morumbi é o único invicto na competição. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Era esse o clima na reapresentação dos jogadores do São Paulo nesta quinta-feira. Contra o Botafogo ontem no Morumbi, a equipe chegou à 3ª vitória consecutiva no Brasileirão. E olha que os cariocas saíram na frente, com este golaço do chileno Léo Valência. O tricolor empatou 4 minutos depois, em um pênalti duvidoso de Igor Rabelo em Everton. Nenê bateu no canto e Jefferson quase pegou. Diego Souza de peito. E Everton, em um chute cruzado, fizeram 3-1. Tudo no primeiro tempo. Rodrigo Pimpão descontou para o Botafogo no fim do jogo, mas foi só. O São Paulo não sentia o gostinho de ser líder, mesmo que por algumas horas do Campeonato Brasileiro, desde a 7ª rodada do torneio em 2015. Hoje o Flamengo retomou a liderança do Brasileirão ao vencer o Bahia por 2-0. O São Paulo é o vice-líder. Ainda é cedo para prever o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas o certo é que a equipe vem evoluindo sob o comando do técnico uruguaio Diego Aguirre. O time apático do início da temporada agora não perde há 11 jogos e chega confiante para o clássico contra o Palmeiras, sábado no Allianz Parque. O mesmo não se pode dizer do Verdão, que perdeu a 2ª partida seguida no torneio. Em Belo Horizonte, Rafael Sobis fez o gol da vitória do Cruzeiro. O Atlético Mineiro caiu para o 7º lugar ao ser derrotado pelo Sport em Recife, 3-2. Jogando em casa, a Chapecoense venceu o Ceará. O Inter bateu Vitória por 3-2 em Salvador. E o Vasco venceu o Lanterna Paraná Clube em São Januário. E agora há pouco, o Corinthians venceu o América Mineiro por 1-0, o gol de Jadson. Com esta primeira vitória, depois da saída do técnico Fábio Carille, o Corinthians subiu para o 3º lugar no Brasileirão. O peruano Paulo Guerreiro está liberado para disputar a Copa do Mundo da Rússia. Condenado por doping a 14 meses de suspensão, o atacante conseguiu um efeito suspensivo na Suíça. O Tribunal Federal do país entendeu que Guerreiro não agiu de forma deliberada ao se dopar. E mesmo aos companheiros da seleção peruana.
anunciou que está deixando o comando. Tomei a decisão de não seguir no cargo de treinador do Real Madrid. O treinador disse que o Real Madrid precisa mudar para seguir sendo e que no momento não vai treinar outra equipe. Cercado por dançarinas, Ronaldinho Gaúcho estrela o videoclipe de um rapper tunisiano, visualizado quase 6 milhões de vezes em uma semana. A música incentiva as seleções árabes classificadas para a Copa da Rússia. O meio-campo Renato Augusto, com uma inflamação no joelho esquerdo, acendeu o sinal de alerta na comissão técnica da seleção. E o técnico Tite definiu os titulares para o amistoso contra a Croácia domingo em Liverpool. Neymar fica no banco. Sozinho, pensativo, à procura de respostas. Algumas dúvidas, no entanto, parecem ter desaparecido. Repare nos 2 grupos que foram para o campo com o treinador na tarde desta quinta. São os prováveis titulares para o amistoso contra a Croácia. É praticamente o mesmo time que venceu a Alemanha, sem Daniel Alves, cortado por contusão, e ainda sem Neymar. O nome mais famoso do Brasil pode até entrar no decorrer da partida, mas não deverá começar jogando. Além da estrela do time ainda em recuperação, Tite já tem outra questão para resolver. Um dia após o outro. Um problema de cada vez. No primeiro dia, depois de ter tido o grupo completo pela primeira vez nessa fase final de treinamento, Tite já tem um desfalque para administrar. O meia Renato Augusto sentiu uma lesão no joelho esquerdo e agora está por conta do departamento médico. Ainda não se sabe se Renato viaja para Liverpool e se corre o risco de ficar fora da Copa. Para quem fica, o chefe exige foco total, ainda que por enquanto o adversário seja invisível. Vai conduzindo e vai embora! É mais para você ter uma noção de espaço dentro de campo, independente de você vai ter o adversário ou não, você pratica o seu movimento. Fernandinho, que começou a era Tite na reserva, é um dos que mais impressionaram o treinador e praticamente garantiu um lugar entre os titulares. Se ainda há dúvidas sobre a decisão de Tite, Fernandinho tem uma certeza. Diz que a apatia que o torcedor brasileiro vem mostrando não resiste até a Copa do Mundo. A paixão do torcedor brasileiro pelo futebol é tão grande que o torcedor pode falar que não vai torcer mais, que isso, que aquilo, mas chega na hora H, ela vai apoiar a seleção brasileira. Quando a Copa começa, ninguém aguenta, né, Raquel? Não. E agora a gente fala do Marcelo, viu? Porque ele é um brasileiro com o maior número de títulos da Liga dos Campeões da Europa. Ele acabou de ganhar o 4º com o Real Madrid. E pela seleção, o jogador criado na base do Fluminense busca agora a primeira Copa do Mundo. Conheça a história do lateral esquerdo mais atacante do mundo. Meu avô diz que eu me jogava de peixinho no cimento, não tinha medo de bater a cabeça, dava bicicleta, dava sem pulo, que ele falava, e me jogava no chão, não tinha problema. E ele só tinha 4 anos. Cara, eu acho que a minha paixão pelo futebol começou por isso, por eu ter essa vontade de jogar e ralava a canela, não tinha problema, batia o joelho, machucava o dedão do pé, abria e voltava no dia seguinte para jogar. Lançado por Abelão, mas descoberto por seu Pedro. Foi o avô do Marcelo quem percebeu, o neto tinha futuro. Isso está no texto escrito por Marcelo para um site em que atletas falam sobre a vida. Ele costumava me levar para o futebol de salão numa variante. Quando eu tinha 8, 9 anos, comecei a viajar bastante com o time e era muito caro. Meu avô tomou uma decisão que mudou minha vida. Vendeu o carro e usou o dinheiro para pagar nossas passagens de ônibus. Meu neto é o maior jogador de futebol do Rio, o maior do Brasil, magnífico. Coisa de avô? Que nada. Seu Pedro estava certo. Marcelo já esteve por 4 vezes no time do ano da FIFA. Na Real, se encontrou em Madrid, no Real, onde ganhou tudo. A
história começou em 1999, no Helênico, time de futsal da Zona Norte do Rio. Mário Jorge, hoje nas categorias de base do Flamengo, foi um dos primeiros treinadores de Marcelo. Ele conseguiu furar uma arrebentação, né, que é muito difícil, porque na época dele ainda tinha um pouco de preconceito com o atleta do futsal. O poder de finalização dele era assustador, porque ele conseguia aliar essa habilidade com um drible curto e finalizar muito forte. Uma perninha esquerda abençoada, tanto que chamou a atenção do Fluminense. Com um treino, ele já viu que era um jogador muito especial. Foi esse aí, o xará Marcelo Teixeira, diretor do Flu, quem mudou a vida do futuro craque. Levou o garoto Marcelo do futsal para a base do futebol de campo do clube. O Marcelo veio comigo no primeiro treino aqui em Xerém, veio de carro comigo e rapidamente se adaptou e se destacou aqui em Xerém. Uma carona que não teria volta. O lateral esquerdo da seleção tinha 14 anos. Marcelo chegou ao Fluminense com chance de ser dono daqui, do meio de campo. Chegou jogando com a camisa 10. Foi o melhor já no primeiro treino. Mas logo o técnico da época deslocou Marcelo para a lateral esquerda. E foi correndo pelas beiradas que ele ganhou o mundo. Já tinha um meia e tinha uma carência na lateral esquerda. Então ali surgiu aquela oportunidade. Quem seria o Marcelo hoje, né? Teria tido o mesmo sucesso ou não? Eu acho que o Marcelo teria totais condições de jogar como meia, como atacante. Abel Braga, o Abelão, deu a primeira chance a Marcelo no profissional, em 2005. Ele sempre teve aquele lado descontraído. E gozado que esse lado descontraído que ele tem fora do campo, ele tem dentro do campo. Ele tem muita personalidade. Então, sabia que ele iria vencer no futebol. Eu não poderia imaginar que como um lateral esquerdo poderia se tornar um símbolo. Não estou te falando só ídolo, não, um símbolo do Real Madrid. No Fluminense foram 30 jogos. Um ano depois da estreia no profissional, foi convocado para a seleção. Tinha só 18 anos. A amarelinha, Marcelo já conhecia bem. Ele jogou o Sul-Americano Sub-15, Sub-17, Sul-Americano e Mundial, Sub-20. Então foi um jogador que teve um destaque muito grande nas seleções de base e posteriormente na seleção principal, né? Talvez seja um dos únicos aí desse grupo que tenha feito essa passagem tão bonita aí pelas seleções de base e depois pela principal, né? Mas nem sempre foi fácil. Por um momento, Marcelo não se enxergou mais no futebol. Pensou em desistir. Só venceu essa barreira depois de conversar com o avô, que chorou. Um dia meu avô foi me buscar e eu disse a ele: chega, eu vou desistir e vou voltar para casa. Ele disse: não, não, não. Depois de tudo que nós lutamos, eu disse: eu estou no banco de reservas, jogando fora a minha juventude. Ele começou a chorar. Aquilo realmente tocou meu coração. Eu desisti de jogar bola. Ainda bem. Marcelo hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo. Ainda não havia completado 19 anos quando foi contratado pelo Real Madrid. Quando eu cheguei para o encontro com o clube, eu vi os contratos com o símbolo do Real Madrid em cima e assinei aquilo tudo rapidinho. Um dos motivos que fazia tudo parecer tão irreal era o fato de Roberto Carlos ser meu maior ídolo. Para mim, ele era Deus. Na época, Roberto Carlos ainda era o lateral do time espanhol. Marcelo chegou, conquistou a torcida e até o maior jogador do mundo. Agora vai disputar a segunda Copa. A primeira foi em 2014, a dos lastimáveis 7-1 para a Alemanha. Na Rússia, a chance de dar a volta por cima. Marcelo quer repetir o gesto de Romário com a bandeira na cabine do avião, depois de ganhar uma Copa do Mundo. E mais do que isso, homenagear o avô morto há 4 anos. Eu mataria pelo Tite e vou fazer de tudo que eu posso para colocar um troféu de ouro na estante do meu avô. E você fica agora com as emoções finais de Carinha de Anjo. E logo após você assiste às aventuras de Poliana. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.